Ailson de Oliveira, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos. A sua presença aqui é que a gente está tentando fazer um inventário dos 12 anos do governo Paulo Artung. E sei, como todo mundo sabe, que vocês não foram felizes no governo Paulo Artung. E o Paulo tem 3 mandatos. Então eu gostaria que você dissesse para mim como foi o tratamento que ele destinou a vocês, que no caso destinou aos funcionários públicos. Vocês estiveram com ele, vocês se reuniram, como é que foi esse tratamento? Bom, estamos felizes sim, porque se não tivemos conquistas, pelo menos tivemos disposição de luta de enfrentar poucos do movimento sindical, poucos militantes, atores políticos, tiveram a coragem de enfrentar o governador Paulo Artung com a sua política nesses 3 últimos mandatos. Mas a luta é árdua, né? Nós brigamos muito, tivemos vitórias na justiça, mas do ponto de vista do diálogo, da relação entre o gestor público e os servidores, as entidades representativas, nós não tivemos diálogo especificamente. Logo no governo Paulo Artung, nós iniciamos uma campanha pelo que ele anunciou, contingenciamento de despesa, prejudicando os trabalhos dos servidores públicos, sucateando as estruturas públicas. Logo no início ele já deu o sinal de como ele iria tratar o serviço público e seus servidores. E aí nós iniciamos a campanha Artung, esse abraço eu não quero. Mas foi bastante difícil, pontualmente algumas coisas foram conversadas, mas do ponto de vista de uma pauta de reivindicação que é histórica, né, uma dívida social que o Estado tem com o funcionalismo público, a gente não conseguiu avançar, como, por exemplo, a reposição das perdas salariais, a revisão dos planos de carreira, né, pouco a gente avançou, e até mesmo nas condições de trabalho, onde nós tivemos que acionar o Ministério Público do Trabalho para garantir minimamente um extintor de incêndio ou uma cadeira para que o servidor pudesse minimamente atender o público. Pô, foi assim, a barra pesou dessa forma. E vocês sentaram com ele em alguma oportunidade, foram 12 anos. Nós nunca tivemos a oportunidade de diretamente sentar com o governador. Ele sempre colocou prepostos, né, pessoas sem poder de decisão, apenas para poder servir de para-choque no conflito entre o Estado e os servidores, porque o conflito ele é inegável, né? Nós temos interesse de melhorar as nossas condições de vida, de trabalho, a nossa valorização do ponto de vista salarial também, e do outro lado nós temos o governo que prefere atender os interesses de grandes empresários com isenções fiscais, assim economizando o nosso próprio dinheiro para poder atender interesses políticos eleitorais. Eu sei, é a história do incentivo fiscal. Correto. Que saiu muito dinheiro aí para as grandes empresas. E ainda teve o desplante, né, de alterar a Constituição Estadual sob as bênçãos da Assembleia Legislativa, colocando como segredo fiscal para não divulgar as empresas beneficiadas. Bom, isso ficou claro. Isso já foi dito aqui por outros que estão dentro desse inventário que a gente quer fazer, mas ficou para nós todo esse conjunto da relação com vocês. Ruim o conjunto. Vocês tinham a esperança, quando ele começou, de que ele pudesse corrigir a defasagem salarial, mas nada disso aconteceu. Com certeza, a gente também já conhece o perfil do governador Paulo Artung e podemos dizer que foi seguido pelo seu antecessor nesse mandato, o Renato Casagrande, ao qual a gente espera que ele agora não faça mais governo compartilhado e tenha realmente um governo seu que tem uma postura diferente, ou seja, garantir a negociação coletiva que está prevista em lei, garantir a valorização dos servidores, garantir as condições de trabalho. Nós entregamos, inclusive, antes ao próprio candidato, a nossa pauta de reivindicação. Esperamos que ele seja totalmente diferente do governador Paulo Artung,
que nós não tivemos nenhuma oportunidade, muito sequer, de conversar com um secretário. Nós tivemos um assessor da CGE, inclusive também pessoa, né, digna, já foi sindicalista, mas que, no entanto, nunca teve poder de decisão e trazer realmente respostas às nossas reivindicações. Houve algum movimento paradista? Vocês pararam? Logo no início do governo, tendo em vista o que ele já anunciava do ponto de vista de arrocha, inclusive com palavreados muito chato para um gestor público, dizer que os servidores vão comer sal, né? Eu acho que não era por aí. Então nós já desencadeamos uma campanha do Artung, esse abraço eu não quero, justamente para contestar toda a política que ele já estava planejando para jogar em cima da sociedade e do próprio servidor. Então, assim, mesmo assim, nós tivemos os chamados apagões, que foram greves espontâneas, né, de 3 dias. Mas aí é bom destacar que a falta de água culminou com aquele grande movimento dos policiais militares. Deu um resultado que não foi nada agradável para o governo. Acho que ele está colhendo agora o que plantou, politicamente. E você acha que o fato do Paulo não disputar a eleição pesou, porque vocês também são uma categoria numerosa e todos tiveram, pelo menos da parte do sindicato, uma clareza de como era a relação. Com certeza, a gente não pode dizer que nós somos o pilar principal disso. Logicamente que a política é muito diversificada, tem as articulações municipais, mas com certeza nós somos uma parcela de 82 mil servidores, que multiplicado por 3, se a gente botar só a mãe, ou o esposo, ou a esposa, um filho, a gente vê que isso é um volume que tem sim um valor considerável numa política eleitoral. Não, claro que tem, né? E você, na hora que você faz uma avaliação desses 12 anos do governo do Paulo, você estabelece que perda foi, o tamanho dessa perda. Acho que perdeu não só os servidores, mas perdeu também a sociedade, né? Ao passo que a gente viu quantos problemas nós tivemos na área da saúde, na área da segurança, na área da educação, né? Então acho que a perda foi para toda a sociedade. Agora, para nós servidores, realmente a desvalorização foi muito grande. Chegamos agora, nesses 3 mandatos, 28% de perda salarial, né? E o governo agora discursa que está dando abono, que o pagamento vai ser antecipado para o dia 21 de dezembro, enfim, abre um pacote de bondades, quando na verdade esses valores, esses recursos, são toda a economia com o nosso sacrifício, porque ficamos 4 anos sem qualquer reajuste. Então, nossos salários estão totalmente defasados. A previsão de 5% no orçamento de 2019, ela não pode ser nem... Nós esperamos que o governador nem manifeste qualquer posição contrária, porque é o mínimo do mínimo, mas nós queremos a reposição das nossas perdas salariais. Então, acho que o discurso do Casagrande, que fomentou a possibilidade de não ter reajuste, nós não vamos aceitar. Nós queremos mais inclusivo, nós queremos as nossas perdas salariais e as nossas valorizações. Então, esperamos que a postura do próximo governo não seja aquela postura que ele teve quando fez uma gestão compartilhada com Paulo Artung. E como é que vocês veem esse sucesso externo do Paulo, que fala que ele foi quem mais foi fiel aos cortes, né, a questão fiscal dele, e que ele agiu muito, segurou os recursos para que esses recursos não fossem cair num lugar comum, que são os atrasos de pagamento. Como é que você vê isso? Ele pousar como uma pessoa que resolveu o problema do Espírito Santo. Tem que ficar bem claro que nós, servidores, não somos usurpadores do serviço público, nós somos prestadores de serviço público, só queremos ser bem valorizados. E entendemos os momentos difíceis que o Estado possa estar passando, mas que tem a negociação.
Entretanto, todo esse alarde, essa propaganda, né, a gente viu que foi marketing, porque o governo ele não economizou, ele deixou de nos pagar o justo. E a gente sabe muito bem que as finanças do Espírito Santo estavam totalmente diferentes de outros estados. Não dá para comparar o estado do Espírito Santo do ponto de vista econômico com o Rio de Janeiro. Eu não sou um expert em economia, mas dá para qualquer leigo entender que o que tem no Rio de Janeiro, por exemplo, ou em outros estados, mas vamos pegar o Rio de Janeiro, é diferente de uma situação do estado do Espírito Santo. Então, assim, logicamente, quando o governador começou a fazer todo o seu trabalho de marketing em revistas de nível nacional, em mídias de expressão nacional, tentando sedimentar uma plataforma para um projeto político que, com certeza, ele mediu as consequências e não tentou apostar. Sim, mas aí ele diz que foi quem mais deu, que foi o que melhor deu retorno, foi o Estado do Espírito Santo. Saiu outro dia no Valor Econômico, uma revista de prestígio, que ele está em 8º lugar, tem mais 7 na frente dele. Pois é, então não é tão bam assim, né? E com certeza ele trabalhou isso um pouco na mídia, mas nem assim eu acho que conseguiu um patamar de destaque, né? Que chegou a ser cogitado a ser vice-presidente, pelo menos nos bastidores se falavam isso. Mas isso é da parte política, né? A gente está mais antenado, que esperamos que esse governo que vai entrar seja totalmente diferente da política do governador Paulo Artur, que tenha esse diálogo e negociações de fato. Sim, o Renato é diferente dele nesse caso. O Renato, sem dúvida, pelo menos vai conversar com vocês. Né? Sim, e que tenha transparência. Né? A gente tendo transparência, logicamente que nós, enquanto trabalhadores, vamos entender, realmente tem transparência, os números são esses, não dá para avançar agora, mas a gente garante que no futuro a gente vá compensando essas perdas, todo esse atraso que nós tivemos, tanto do ponto de vista salarial, como do ponto de vista de valorização profissional. Sim, e como é que nesse período foi a relação do sindicato com o seu pessoal? Pois é, estou falando do sindicato e a base. E a base, lógico que a gente tem um respeito muito grande pela base, pela nossa base, e a base também tem pela gente, e nós tentamos demonstrar, buscar todos os argumentos, todas as ferramentas possíveis, inclusive principalmente as ferramentas jurídicas, né? Os remédios jurídicos para combater todos os prejuízos que o Estado estava trazendo, quer seja por categoria, quer seja individualmente. Então, assim, a gente está num bom relacionamento com a base, né, e esperamos que a gente consiga, agora numa próxima gestão do Sindipulcros, manter o perfil de ser um sindicato compatível, respeitoso com os agentes públicos, mas sempre intransigente na luta pelos nossos direitos. Porque há uma expectativa, como você disse há pouco, de que a perda, mesmo que não seja reposta totalmente, que seja levado em consideração pelo governo do Renato Casagrande para repor. Pelo menos entendi isso nas Nossa suas expectativa palavras. é de uma política, estabeleça uma política, dentro do próprio governo, uma política de recuperação de perdas. Né? A gente não vai criar a expectativa que um governo vai entrar no janeiro e dar 28% está aqui suas perdas. Não é assim que funciona, a gente sabe, né? Como é a economia, a arrecadação, os momentos sazonais. Entretanto, precisa estabelecer uma política de recuperação de perda e que toda vez que for fazer a reposição que é garantida na Constituição, que se faça pelo menos, no mínimo, integralmente a inflação acumulada no período. Tá bom. O nosso tempo está acabando e eu agradeço você ter vindo aqui para que a gente pudesse passar, não é? Para os que nos veem, que nos ouvem, como é que foram esses anos de relação com o governo Paulo Artur. Bem difícil. Bem difícil. Né? Mas com muita luta. Né? Mas com muita luta. Obrigado por ter Eu vindo. que agradeço a oportunidade. Tá bom.